Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos ao canal do Museu Lourdes ZX Spectrum. Gostava de fazer dois agradecimentos. Um, que já deveria ter sido feito há muito tempo, à Switch, a loja de informática em Coimbra, que no momento em que há uma falta generalizada de semicondutores no mundo e placas gráficas, como todos sabemos, ajudou-nos em condições muito especiais a conseguir arranjar um equipamento para edição de vídeo e que foi o que tem permitido, apesar de tudo, acelerar o desenvolvimento, a edição, a produção de alguns destes vídeos. Portanto, muito obrigado aos responsáveis da Switch pelo apoio e estou seguro que não ficaremos por aqui. Um agradecimento mais recente ao Pedro Pimenta, para quem possa ter reparado, temos uma nova música mais de Spectrum na abertura do nosso canal e portanto isso foi fruto do trabalho do Pedro, que se ofereceu para o fazer. Eu nunca tive dúvidas que ele teria competência para tal, era só uma questão de ter disponibilidade e portanto gostava naturalmente de agradecer, porque são pequenos passinhos que nos fazem caminhar no sentido certo. Desde que lançámos os últimos vídeos, e já passaram alguns meses, muita coisa foi acontecendo naturalmente, e coisas muito excitantes relacionadas com o nosso projeto. Naturalmente a nossa disponibilidade nem sempre nos permite fazer as coisas à velocidade que gostaríamos. Eu recordo sempre que isto é um projeto amador, por muito que queiramos que ele cresça, mas temos de dar passinhos sólidos nesse sentido. Vou agora retomar então a apresentação de diversas novidades que temos vindo a reunir para o museu. Há muita coisa a acontecer, tem havido gestos de generosidade, de doações para o museu impressionantes, como vão ver, e portanto há muitos pedaços de história que estamos a conseguir recuperar. E vamos, nestes vídeos agora, nesta nova série de vídeos, vamos então recuperar o tempo perdido e apresentar muitas dessas novidades. Estou seguro que ficarão tão entusiasmados como eu fiquei com muitas delas. E portanto, sem mais demoras. A Spectrum é um projeto que me diz muito, como sabem, estou ligado a ele desde o início, desde que a ideia surgiu. Lembro-me dos contactos com o Marcos, com o Ivan e outras pessoas que estiveram originalmente no projeto. O que é certo é que o projeto só realmente atingiu o nível que a gente achava o potencial que ele podia ter quando o Filipe Veiga e o Marcos do lado do Brasil pegaram nisto muito a sério e o Mário Cavalcanti pegou na parte da paginação também da revista. A revista é uma revista que tem de orgulhar qualquer proprietário da mesma. Eu, obviamente, sou suspeito e tenho sempre o cuidado de dizer isso, mas é uma revista que a qualidade de impressão, mesmo a qualidade dos conteúdos, acho que tem evoluído imenso e, portanto, nós, dentro do seio da equipa do projeto, estamos extremamente orgulhosos porque sentimos que o projeto tem estado sempre a crescer. A receptividade também nos parece que é maior, acho que demorou bastante às pessoas perceberem o quão importante era apoiar um projeto deste tipo, porque isto, quer dizer, é muito fácil desaparecer, porque depende muitas vezes da garra, da resiliência de uma ou duas pessoas, e neste caso foi o Filipe que meteu mãos nisto e não deixou o projeto cair. Eu tenho aqui à minha frente o número 5 e o número 6. O número 6 acabou de sair, eu recebi-o esta semana. O número 5 é um bocadinho anterior. Nós com isto conseguimos recuperar até ao final de 2020, ou seja, neste momento os lançamentos no Brasil e em Portugal estão nivelados e estamos neste momento a preparar já o 7, já há artigos feitos, penso que a maioria já está feita até, para então o número 7 que será o próximo a lançar, para depois entrarmos numa cadência mais normal. A revista número 5 cobre o projeto Arco-Íris, que é o projeto do TK90X, portanto com um conjunto de entrevistas única. Aqui referências à parte do museu, portanto, uma entrevista ao Vítor Truc, a pessoa que está por detrás da parte da engenharia da TV Blue, que foi o que esteve por detrás do Next, portanto um projeto interessantíssimo. Corrida de Caracóis, aquele grande jogo recuperado pelo Planeta Sinclair do maestro Pedro Osório.
Aqui uns especiais de Halloween, o tal projeto Arco-Íris em que se fala que o Cláudio Cassans, que era a pessoa que meteu mãos para fazer acontecer o projeto. Mais coisas por TK95, um artigo sobre a abertura do museu, uma vez que isto era na altura em que esta revista cobria também o período em que estávamos para lançar o museu, e portanto aqui já um grande destaque sobre o conteúdo do museu, um artigo sobre o Paradise Café, o inevitável Paradise Café, consultório técnico, como expandir o Next... E pronto. Nesta, mais recente, tem várias coisas. Portanto, temos a questão do Wudang, o jogo feito em BASIC, ficou muito bem classificado também nos GOTY, o único jogo de BASIC que figurou na categoria final para GOTY. Não tendo ganho naturalmente, e que é um jogo que a mim também me diz muito, tem a ver com as artes marciais, e o Wudang, portanto, algo que a gente gosta, que a mim me diz muito. Welcome to Hollywood, um jogo português que nós ajudámos a juntar as pessoas do Planeta Sinclair com o Luís, que é um dos autores, e portanto um jogo que foi recuperado e com uma qualidade impressionante. E o artigo aqui de destaque, protótipo ou experiência, isto é um artigo que eu já tinha escrito há bastante tempo e que tem a ver com aquele computador que aparece em Portugal, que muita gente pensava que era um protótipo, havia outras que achavam que era um computador argentino, que ele é igual ao que foi para a Argentina, apenas com uma etiqueta diferente, e que eu tento esclarecer o que é que realmente isso é com base na informação que existe, e não é nenhum protótipo, é uma situação que aconteceu cá em Portugal. Fazemos uma homenagem também muito sentida a 3 pessoas da Timex que faleceram no ano de 2020, e nomeadamente o Sr. António Gomes e o professor Álvaro Oliveira, que foram, digamos, os 2 que iniciaram esta questão de montar a linha, portanto, a equipa de trabalho da parte da computação na Timex em Portugal. Infelizmente, os 2 falecidos no ano passado. Eu ainda conheci o professor Álvaro Oliveira, o Sr. António Gomes não, mas estou em contacto com a família. Também o Sr. Carlos Cruz chegou a visitar o nosso museu da Lentesqueira, portanto, aqui ao lado. Eu cruzei-me com ele lá, e que foi dos primeiros vendedores da parte dos computadores, veio da parte dos relógios para a parte dos computadores, e portanto quer ele, quer a família seguem os trabalhos do museu, e portanto quisemos fazer uma homenagem até por uma coisa: estas pessoas faleceram, estas pessoas ajudaram ou colocaram-nos, ou foram muito importantes para termos o computador, neste caso o Spectrum, em nossas casas enquanto adolescentes, miúdos, e não houve uma notícia num canal, nem num jornal, nem numa televisão nacional sobre estas pessoas, que foram muito importantes para hoje termos também computadores em todo o lado, e concretamente para os portugueses têm o seu papel na história, que nós não queremos deixar esquecer. Welcome to Hollywood, Wudang, especial Natal e micros, um trabalho do Marcos, o mapa do Wudang, o tal artigo que falávamos do protótipo. E a qualidade de impressão é uma coisa impressionante mesmo. Arqueologia, a arte das capas piratas, um trabalho do Pedro Pimenta na secção do Gancho, e o Input, que é uma secção do Filipe Veiga para fazer para código, para fazer type-ins, portanto ali também com destaque. Portanto, mesmo sendo suspeito, aconselho claramente a que comprem a Spectrum. É uma forma de apoiar o projeto, é uma forma de garantir que ele continua, é uma forma de assegurar que ele continua sempre a crescer como queremos, que é um motivo de orgulho em 2021 termos uma revista deste gabarito a nascer em Portugal e no Brasil, e dedicada a este computador que nos diz tanto. Outra revista, desta vez a Crash, a mítica Crash. A Crash é agora uma marca que foi cedida, licenciada à Fusion Retro Books, do Chris Wilkins, e portanto a Crash neste momento sai, penso que 4 números por ano, se eu não me engano, e neste momento já existe o número 1, o número 2 e o número 3. Penso que o 4 já foi para impressão no dia que gravo isto, em julho de 2021.
E portanto é obviamente mais uma revista que está a voltar, e portanto é engraçado ver estes fenómenos e ver que ainda há muita gente associada a tudo isto. Existe também um binder para colocar as revistas, e portanto nós adquirimos as nossas para as nossas, de forma a irmos fazendo esta coleção para ter no museu, para quem nos visita poder consultar. O Paulo Melo visitou-nos no museu. Estivemos à conversa e disponibilizou-se para oferecer 2 tipos de objetos, entre outras possibilidades. Um objeto que eu não tinha, conhecia só de nome, disquetes de 8 polegadas, muito parecido com as disquetes de 5 1/4. Ele tinha alguns exemplares. Já uma vez uma pessoa da Figueira da Foz também tinha prometido, mas depois acabámos por não nos encontrar, meteu-se a pandemia, e portanto neste momento temos 2 disquetes aqui de 8 polegadas que podem integrar aquela parte inicial onde explicamos o funcionamento de um computador, e portanto ter aqui exemplares de vários tipos de periféricos. É curioso que numa outra doação que irei falar, doaram-nos disquetes de 2 polegadas, que eu nunca tinha visto, uns computadores da marca Zenith, muito engraçadas, depois veremos isso. A outra coisa que o Paulo nos arranjou foi uma coleção bastante interessante da revista Hype. A revista Hype, nós tínhamos este primeiro exemplar, já me tinham oferecido um amigo, o Nelson Almeida, e o Nelson tinha-nos oferecido este porque tinha o Spectrum na capa. De qualquer maneira, são revistas do ano 2000, 2007. O Paulo doou-nos aqui o 1, o 2, o 3, o 5, 6... 7, 8 e 10. Portanto, dos 10 primeiros faltam-nos 2 ou 3 só, e portanto, pelo menos este primeiro número faria todo sentido estar no museu. Os outros depende também de como é que o museu vai evoluir, sendo certo, não haja dúvidas, eu não acho que o museu nunca deva deixar de ser um museu focado no Spectrum. Podemos já ter outras estruturas complementares que, de alguma forma, expliquem outras áreas da tecnologia, visto que é uma coisa tão importante para a maneira como vivemos no século XXI. Quanto ao Paulo Melo, muito obrigado pela doação. Quando entrevistei o Juan Fran, do El Mundo del Spectrum, para os 40 anos do ZX81, ele falou num livro que eu não conhecia, que era a Enciclopédia Homebrew, de, entre outras pessoas, Átila Merino, Ivan Sánchez e Ignácio Prini, e que são 3 volumes, faltava na altura, penso que sair o terceiro, e que, entretanto, também já foi lançado. São livros que se dedicam a toda a história de videojogos, que surgem naturalmente em Espanha, e que, sabendo que obviamente o nosso objetivo é cobrir muito bem a parte portuguesa, a parte inglesa, claro, e tentar ir expandindo para a Espanha, agora que tive disponibilidade para isso, procedi então à aquisição destes 3 volumes, que passam a estar disponíveis também no museu. Ao fazer isto, descobri mais alguns livros interessantes da parte espanhola e que vos vou mostrar. Um outro livro do Átila Merino, Um Passado Mejor, La Edad de Oro del Software Espanhol, e portanto que se dedica a este período do ouro que conhecemos bem, dada a importância que o Spectrum teve também no país aqui ao lado. Também de Espanha e de uma editora chamada Ocho Quilates, descobri uns livros que me pareceram extremamente interessantes. Um dedicado a um jogo que eu não tenho recordação de jogar em miúdo, mas que é um jogo mítico espanhol. Sei que não é 100% consensual, acho que é um jogo considerado muito, muito bom, mas que não é também, de qualquer forma, consensual, que é a Abadia do Crime. E a Abadia do Crime é um jogo que, até pela capa do livro, imediatamente associa-se ao nome da Rosa, da adaptação cinematográfica com o Sean Connery, da obra do Humberto Eco. E portanto ainda não tive a oportunidade de ler nenhum destes livros, portanto são na realidade
tudo coisas recentes, e o volume de coisas que temos aqui novas é muito, muito grande, como vão ver, e daí a justificação de não conseguir ainda ter dedicado a atenção que isto necessita, mas de qualquer maneira foi uma coisa que me intrigou. Também da Outros Quilates tem 2 volumes que me pareceram muito interessantes. Uma história da idade do ouro do software espanhol, dividida em 83 a 86 e 87 a 92, do João Esteve Gutierrez, e portanto também aqui temos então 2 volumes que irão para o museu, para quem tiver interesse. Há aqui uma coisa que é preciso levantar o véu ou explicar, que é, naturalmente, o museu tem a ambição de lançar também alguns trabalhos, algumas obras escritas, que cubram o fenómeno em Portugal das coisas relacionadas com o Spectrum, desde o papel da Timex, não só nos computadores, mas todo esse investimento, esse empreendimento que existiu no nosso país, desde obviamente o trabalho todo da história dos programadores portugueses, que o Planeta 5R e principalmente o André Luna Leão tem vindo a recuperar, e portanto naturalmente nós temos de tomar contacto com o que se vai fazendo nas várias partes do mundo e o que melhor se vai fazendo, Portugal, em Espanha, no Brasil, em Inglaterra. No Brasil temos o exemplo também dos trabalhos do Marcos Garré, que é uma referência para nós e um amigo. Em Espanha, os trabalhos das pessoas ligadas ao El Mundo del Spectrum, aqueles 2 volumes que também já tínhamos no museu, e naturalmente depois já todo um conjunto de coisas adicionais que vamos descobrindo. E portanto, nada como vermos, inspirarmos, percebermos o que é que funciona e o que é que não funciona, porque essa é claramente uma missão que nos próximos anos queremos cumprir, com alguns lançamentos também por parte do museu. Passemos aos próximos. O Alexandre Domingues contactou-nos através de um e-mail para o museu a perguntar se tínhamos interesse na doação de um Spectrum mais 3, que ele diz que teria alguns problemas porque não conseguia captar muito bem a imagem e o teclado também não estava a funcionar. Nós recebemos o computador, que ele depois acabou por enviar, foi só combinar os detalhes. Ainda não fizemos nenhum tipo de intervenção no mesmo. Eu sei que já o liguei e vi que ele ligava, mas não me lembro se verifiquei o pormenor do teclado ou não. Portanto, um mais 3, que é um computador que tem até voltado bastante à ordem do dia, portanto que é bastante procurado. Tem o selo ainda intacto, portanto não terá sido aberto. E depois vem com a fonte de alimentação, vem com um conjunto de disquetes que o Alexandre nos disse que eram de um vizinho e portanto ele não tinha a certeza do que é que teriam. Isto já passou tudo pelo André no Planeta 5R, portanto o que quer que estivesse já foi analisado, que desse para preservar. E ainda vinha um joystick, portanto joystick 125, que fazia também parte do conjunto, e portanto muito obrigado ao Alexandre. Em termos de cassetes, a certa altura eu e o André tivemos a possibilidade de visitar um antigo armazém onde tivemos acesso a bastantes coisas e obviamente tentámos preservar todo o software que encontrássemos e algum deles depois adquirimos em condições muito especiais para reforçarem as coisas do museu, principalmente. Temos um que é o Learn to Read, que são são 5, penso que são 5 volumes, eu penso que só me falta um neste momento, e portanto aqui está um deles. Temos um software que é o Constellation, isto é para o BBC, portanto é para o BBC Micro, portanto é para, e custava 1350 escudos. Bastante dinheiro. E portanto, aqui para permitir depois fazermos testes a esse tipo de equipamentos, eu vou tirando aqui uns poucos, peço desculpa de estar a aparecer e a sair, mas só para ver o que é que me chama mais a atenção. Legit, Imagine, Demo Tape do 2048 ainda selada, Gestão Doméstica, Procomp Informática Lisboa, tudo isto já passou para o André, portanto qualquer coisa que não tivesse preservada já o foi. Copy, penso que este já tínhamos. Demo Starter, também da Timex. Imagine Arcada For 5 horas este Spectrum, Arcadia.
Log, da Log, portanto uma das editoras mais antigas a funcionar em Portugal, tecnologia industrial limitada, informática aplicada à indústria no Porto, na Avenida Boa Vista. File NV, o Legit outra vez, não, isto já dei a volta, muito bem. Continuando, ok, Sinclair ZX81, uma coleção com Orbit, Sniper, Meteors, Life, Wolfpack e Golf. O fecheiro para TS1000, Prolog Home Software para ZX81. Esta cassete, se eu não me engano, é a de um computador que eu encontrei num package da Unimicro e que adquiri. Tenho que confirmar se é esta ou não. Ou se é outra que já lá está aí, portanto esta é outra. ZX81 da Psion, o Backgammon. E para o Indescomp, portanto, para o Indescomp não, portanto, da Indescomp, portanto, o espanhol, um software também, Morris Software, come cocos. Mais, aqui temos um conjunto de caixas vazias do Espionage Island e o Inca Curse. A revista de software Video Spectrum temos aqui a número 2 e daquela linha de há bocado, portanto, ProComp, gestão de stocks, que está aqui. Mais um da Log, análise de investimentos. A Central, uma revista, aqui é o número 2, revista mensal, janeiro de 85, o André falou-me nisto, eu não conhecia. Educational Software, Numprac, mas depois disto tem o Letter and Spell. Depois, Timex Sinclair 1000, ainda selado, orçamento doméstico. Damas, o ZX Spectrum, 48K. Agora dos lançamentos da Timex Internacional, o Math Wizardry 1. Penso que já tenho. Simulador de voo, 48K Spectrum, uma da Horizon ainda selada. E o da Log já vimos. E, portanto, mais um pack de cassetes. Nós não, como eu tenho já explicado, o objetivo não é colecionar os lançamentos de outros cassetes, nem pensar. Há pessoas em Portugal a fazer isso com grandes coleções. Paulo Teixeira, o Luís Rato, que já doou montes de coisas também para nos ajudar. Agora, tudo o que seja mesmo Sinclair, Timex ou lançamentos portugueses, sim, interessa-nos. Depois pontualmente há umas coisas espanholas que até já nos ofereceram, revistas, cassetes de revistas, da Video Spectrum, por exemplo, são coisas que nos interessam. Jogos por jogos, não, é um mundo, não quer dizer que não possamos um dia ter, mas é um mundo muito grande e não por agora não é tão relevante, uma vez que os jogos foram o que fizeram o Spectrum o sucesso que foi, claro, mas são formas de demonstrar, obviamente, e de puxar aos limites as capacidades do computador, mas pronto, mas não fazemos questão de ter as edições físicas, apenas oportunisticamente vamos aproveitando o que encontramos. Uma coisa que tinha adquirido há bastante tempo, num lote, num antigo armazém, mas que nunca tinha dedicado tempo a dar-lhe evolução, foi um teclado, digamos, profissional para o ZX81, apesar de que dá para mudar as letras e, portanto, também dá para o Spectrum. Na prática, ele tinha um defeito, portanto, isto estaria lá porque as letras que vinham com estes autocolantes, que neste momento já não têm naturalmente cola, estão todos mal cortados, portanto, isto deve ter sido alguma devolução, porque se formos a ver, portanto, isto está tudo cortado aqui nos dígitos, portanto, não dá para aproveitar só refazendo tudo isso. O aspecto dele é o que aparece aqui na brochura. De qualquer maneira, o resto está a funcionar, portanto isto é DK, Computer Keyboards Division Dean Electronics Limited. Isto não é DK-Tronic, aquilo não é bem DK, deve ser outra coisa. Pronto, tem um conector de 5 pistas e um modo 8, como os teclados normais disto. Portanto, sai daqui, só tem uma das fitas, portanto, dos flat cables, sai daqui e vai ligar no computador e permite substituir então o teclado. Eu estive a restaurá-lo dentro do possível, a parte das letras não o vamos fazer, mas portanto é apenas um exemplar de várias deste tipo de teclados que existiram para tentar resolver alguns dos problemas de fundo que estes computadores também tinham.
isto nem sempre é fácil conseguir localizar a proveniência de todas as coisas, o que significa que os meus processos continuam a ter de ser otimizados. Estive aqui um bocadinho à procura, mas já consegui detectar. Isto é uma oferta que foi feita por Ricardo Vieira, nosso amigo que é também músico. E o Ricardo, a certa altura, mostrou umas cassetes que eu achei que não tinha da Timex. E portanto ele, apesar de não terem capa, fez a gentileza de as oferecer. É o Frogger e o Pinball e a cassete de demonstração do TC2068, esta carei que tinha. Além disso, ele mandou mais, peço desculpa que estava a mostrar para mim, mas portanto, além disso, ele mandou mais 3 cassetes, e aqui foi muito a pensar em mim e no Vasco Gonçalves. Portanto, Vasco, por favor, presta atenção para ver se já temos estas ou não, ou se tenho de as mandar para serem digitalizadas e depois então entrarem no espólio. Eu por acaso penso que já as via todas na parede do museu, mas podemos, ou nas últimas que enviaste para isso, mas portanto está aqui para a comunidade, não é para mim, é para a comunidade, de forma sempre a enriquecer o conhecimento global, que é isso que importa. E muito obrigado ao Ricardo Vieira. Nos últimos tempos, o nosso projeto tem tido um crescimento surpreendente e a relevância histórica do mesmo vai aumentando a cada dia que passa. Isso é naturalmente um motivo de grande orgulho, porque é, no fundo, o sonho de qualquer colecionador. No nosso caso, pretendemos preservar toda a memória associada ao Spectrum no nosso país, e não só, mas, portanto, cada pequena peça do puzzle que vamos reunindo é o cumprir da nossa missão. Depois a vida vai dando voltas muito interessantes e coloca-nos oportunidades à frente, por vezes algo inexplicáveis até. E os últimos meses, apesar da pandemia, trouxeram muitas dessas situações, que eu vos vou falando nestes vídeos. Vou abordar agora uma delas. Foi uma aquisição muito especial. Resumindo a história, a certa altura apareceu um lote de equipamentos para serem recuperados, para serem arranjados, num amigo do museu em Lisboa, no Miguel Capelo, e o Miguel, que já tem colaborado na reparação de alguns dos nossos equipamentos, foi então contactado por alguém que tinha adquirido um espólio de uma antiga empresa e que estaria interessado em recuperar o mesmo para tentar vender. O Miguel contactou-me, falámos um bocadinho, de vez em quando falamos, mas nessa altura contactou-me e eu apercebi-me, olhando para os objetos, tal como o Miguel tinha percebido, que estaria ali algo muito especial. Eu observei 1 ou 2 objetos que me diziam claramente que tinha de haver ali equipamentos tipo protótipos envolvidos, e sobre isso falarei melhor. E ao mesmo tempo suspeitei da origem dos equipamentos, sabia que tinham a ver com a falência de uma empresa. Isto foi em 2020, 2021 já, algumas coisas já nessa altura, portanto estamos a falar de algo na zona de Lisboa, e depois a certa altura identifiquei um computador que tinha uma etiqueta por trás com um nome, e esse nome, que é de uma pessoa que eu conhecia, imediatamente foi a confirmação do que eu suspeitava. Portanto, estamos a falar de um espólio, de parte de um espólio ligado ao professor Álvaro Oliveira, o fundador da Alfa Micro e que foi o braço direito do Sr. António Gomes na Timex para a montagem da operação dos computadores, e que depois criaram toda a equipa de engenharia que fez a magia que nós sabemos. Existem, como sabem, 2 entrevistas feitas pela Universidade do Minho, uma ao professor Álvaro Oliveira, outra ao Virgílio Rocha e Pedro Esteves, 2 pessoas que eu também já tive a felicidade de conhecer. Mas portanto aqui estávamos a falar então de coisas provenientes da antiga Alfa Micro, que com o falecimento do professor Álvaro Oliveira foi extinta, e houve coisas que foram então vendidas e foram adquiridas por uma pessoa ligada a um artista plástico português, que adquiriu o lote e que depois então o entregou ao Miguel para ser reparado. Nós conjuntamente, eu e o Miguel, fizemos uma oferta pelo lote e o Miguel foi extremamente generoso
em deixar-nos escolher os objetos que tinham relevância histórica para virem então para o museu. É por isso uma enorme satisfação em partilhar convosco este tipo de objetos. Obviamente irão ser incorporados no museu assim que possível. Vamos ver que temos aqui 2 ou 3 ou 4 coisas muito especiais, temos outras não tanto ou não tão especiais, naturalmente, para mim são sempre mais relevantes porque têm uma parte histórica, mas portanto é obviamente sentir que estamos a trabalhar no sentido certo. Quanto ao computador com a etiqueta, eu fiz questão de o recuperar e de o entregar ao seu dono de origem e portanto foi um momento para mim também muito especial, porque eu acho que há coisas na vida que nós temos de colocar nas caixas certas, guardar nos sítios certos, e acho que o nosso computador de infância deve estar connosco e portanto foi também uma coisa para mim muito especial. Sem nenhuma ordem muito particular, mas começando aqui por software, eu vou aqui buscar então os objetos para ir mostrando. Algumas coisas eu ainda não explorei, não conheço bem. Portanto, havia aqui uns softwares mais estranhos para mim, mas com umas aparências interessantes. Profile 1 Spreadsheet File Handling System para o 48K. Portanto, tem um manualzinho e uma cassete. Eu não conheço este software. Depois, normalmente tudo o que tem a ver com assembly, machine code, programação, são coisas que me interessam, até mais do que a componente só lúdica, e portanto aqui havia um outro, portanto todos os livros que eu consigo apanhar ou coisas relacionadas sobre estas áreas mais de desenvolvimento interessam também. Portanto havia um outro da mesma coleção, ZX Spectrum Machine Code Assembler, e portanto isto são coisas de 83, copyright ACS Software. Com a cassete, eu estava a ver, a cassete é lançada pela McGraw-Hill, o editor de livros bastante conhecido, McGraw-Hill Book Company UK Limited, e pronto, e portanto são uma espécie de softwares / manuais da McGraw-Hill. McGraw-Hill que também lançou este SpecText de Spectrum Word Processor 48K ZX Spectrum, microdrive e cassete software compatible. Aqui eu penso que isto vem a versão de cassete com uma listagem, uma impressão em papel de impressora tipo a 2040 e depois então a cassetezinha deste SpecText. Não conheço nenhum deles, mas portanto fica a referência. Depois, 2 livros. Exploring the Sinclair QL, An Introduction to Super Basic, Andrew Nelson. Gosto sempre de tentar perceber as datas das coisas. 84, copyright Tim Hartnell, nome conhecido, que faz o forward do livro. E depois o outro conhecidíssimo, Spectrum ROM Disassembly, do Dr. Ian Logan e o Frank O'Hara, da Melbourne. Que eu não sei se já tenho este ou não, mas tenho alguns outros desta coleção e é uma coleção que eu quero fazer. E portanto o livro que terá sido usado por pessoas ligadas à Alpha Micro. A Alpha Micro que tem, eu estou a trabalhar no sentido de recuperar essa história ao máximo e vamos conseguir avançar muito, mas a Alpha Micro que tem muitas histórias muito giras porque tiveram várias pessoas, alunos do Instituto Superior Técnico, que faziam part-times na empresa e portanto faziam desenvolvimentos. Até convido, se alguém que esteja a assistir for uma dessas pessoas, por favor entre em contacto, porque era sempre interessante ouvir algumas recordações desse período. Mais coisas. Uma microdrive, ainda com o plásticozinho aqui, portanto em bom estado, com o cabozinho também. Um dos cartuchos dos cerca de 10 que foram lançados para a Interface 2, eu já tenho 2 deles, que estão no museu, o Jetpack e um outro. E agora temos este, o Backgammon, que não tínhamos, portanto mais um, que havia 2, o Miguel ficou com o outro e deixou-nos escolher este, que nos faltava. E depois algumas microdrives, aqui diz Trans Express, aqui diz QL Games, Spectra Scan Software, 3D Maze mais Golf.
vamos ter de chatear o André Luna Leão para começar também a preservar coisas em microdrives, porque isto é preciso substituir as borrachinhas aqui das microdrives, o velcro, e portanto, não é velcro, é felcro, penso, e portanto temos de chatear o André para ver se começa a fazer também isso. Mais coisas. Eu já aqui filmei uma outra coisa onde falava desta coleção do Learn to Read 1, 2, 3 e 4, falta-nos o 5 e portanto também aqui vinham estes 4 exemplares. Depois mais 2 softwares assim num formato mais engraçado, o Microl de Database Spectrum 48K Complete with Comprehensive Manual. E mais uma vez manual e uma cassete, e depois da mesma coleção do Word Processor da Microl também Spectrum 48K cassete com a mesma informação. Suggested price, estava a ver se dizia assim alguma coisa de especial, mas não, eu não conhecia estes softwares, nunca os tinha visto antes, acredito que sejam coisas comuns, mas eu não os conhecia. Depois, um outro que acabei por no final também ficar com ele, que o Miguel ofereceu-me, que é o Punctuation Pit. Portanto, um software educativo com a cassetezinha, pronto, vem assim num formato também mais engraçado, muito para crianças e, portanto, acaba por ser mais uma componente mais educativa para incluirmos no museu. Entrando agora mais no hardware, o que é que nós temos? Temos uma interface de FDD, não sei se já desmontei ou não, sinceramente eu já tenho isto há algum tempo, mas não me recordo de se já abri ou não, portanto não tenho o autoconto de se é com gate array ou sem. Agora também é certo que já vi muitas coisas da Timex em que reaproveitavam as caixas para outras coisas e portanto só confirmando. Depois estes espaçadores de bus do Spectrum que permitem basicamente, portanto eram umas peças que pelos vistos eram muito procuradas, eu já tenho algumas no museu, TMX-P de Portugal. Na prática isto permite ou fazer o espaçamento ou fazer adaptadores que permitem ligar depois duas placas no sítio de um só, portanto fazer um encadeamento das placas, ou muitas vezes há algumas que precisem de estar em 90 graus, portanto ter também um adaptador como se fosse só esta metade, e portanto são tudo componentes procurados e feitos pela Timex. Não sei até que ponto é que eram comercializados, mas feitos eram. O que é que temos mais? Temos uma coisa, uma peça isolada, uma fonte de alimentação do sistema FDD, portanto do que tem 3 módulos independentes, fonte, controlador, drive e depois a interfacezinha que mostrei há bocado. Portanto, neste caso é a fonte de alimentação. Eu tenho ideia que verifiquei que ela estava a funcionar, até fiz aí uma troca com um outro amigo que falarei no outro vídeo, e portanto preservei esta por ser obviamente por vir da Alpha Micro, dos Poly da Alpha Micro, e dei antes uma minha, que obviamente tem menos significado. Depois temos aqui em caixa uma coisa que também é uma fonte de alimentação de um FDD, mas onde começam aqui é a variante prateada, que é mais invulgar. Aliás, eu não tenho esta variante, ou não tinha esta variante completa no museu. Conheço 2 pessoas que a tinham. Curiosamente eu tinha umas partes, havia outra pessoa em Portugal, uma das grandes referências na área da Timex, que tinha e portanto que fez uma doação que eu também vos vou falar brevemente, enorme, e portanto vai ficar um conjunto completo. Este tem a particularidade de primeiro ter uns cabos aqui atrás que não são iguais aos que vinham de origem, e depois ter um engineering sample, ou seja, há aqui vários artigos que têm autocolantes precisamente a dizer que são engineering samples. Muitas vezes acredito que coisas que foram levadas para demonstrações nos Estados Unidos, porque vamos ver alguns outros objetos que encaixam nessa teoria, mas portanto há aqui alguns objetos que são engineering samples e que vão naturalmente para o museu, e meus amigos, isto é o cumprir da nossa missão e de garantirmos que a história da Timex Portugal é preservada ao máximo. Depois começamos a entrar então nas coisas mais fora de vulgar, e tenho 3 objetos para mostrar. É uma drive,
HFD 305 SXA. É uma drive da Hitachi. A Hitachi era a marca que fazia as drives 3 polegadas que a Timex comprou em barda, em força, e que depois teve o problema de stock para resolver. Aliás, já me foi dito que uma das razões do FDD 3000 ter duas drives disquetes foi precisamente para escoar stock. Ainda tenho que confirmar melhor, mas isso já me foi referido numa entrevista. Esta unidade tem a particularidade de atrás também dizer precisamente que é um sample, e outra coisa que eu não sabia, mas que entretanto aprendi, é que para configurar uma drive destas como master ou slave, tem a ver com a presença deste integrado aqui, e que pelo que eu tive a ver com o João Encarnado do site do Timex Computer World, não é mais que um conjunto de resistências aqui entre diversos pinos, apesar de ser um integrado que eu nunca vi à venda, e pronto. Mas portanto temos aqui um sample de engenharia das drives da Hitachi. Obviamente não deixa de ser sempre algo interessantíssimo. E entramos agora nos últimos dois objetos. À primeira vista, um Timex 2068. Carcaça americana. Timex Sinclair 2068, não diz PAL, e aqui diz Timex Sinclair em vez de dizer Timex Computer. Portanto, uma carcaça de um americano. Mas depois começam a aparecer pormenores engraçadíssimos neste computador. Primeiro, foi alargado aqui o buraco do sítio do modulador, mais para a direita para o modulador conseguir aparecer aqui, o que significa que a placa que está dentro não é uma placa de origem. Depois, porque é mais um que tem uma indicação de Engineering Sample. Ora, o que é que se passa aqui? Isto é um computador numa carcaça de um 2068, mas com uma placa já do português, do Timex Computer 2068, mas com alterações. Portanto, mais uma vez, e eu não consigo confirmar isto neste momento, mas mais uma vez, muito certamente um daqueles objetos usados nas várias reuniões tidas na Timex nos Estados Unidos, onde foram apresentados equipamentos, porque mesmo quando Portugal continuou a trabalhar nesta área e os americanos desistiram um bocadinho dela, a Timex Portugal continuava a prestar contas à Timex América e, portanto, havia, obviamente, aqui interações entre eles. E este computador tem então um conjunto de características, tem aqui um conjunto de autocolantes que dizem NTSC VHF 60 Hz, ou seja, é um Timex Computer alterado para funcionar como se fosse exportado para a América. De referir que não é assim uma coisa tão invulgar, porque os Timex Computers, quando foram feitos, o componente que substitui a ULA, o SCLD, já tem toda a lógica para facilmente se adaptar para PAL ou para NTSC, mudando o cristal e ativando uns pinos adicionais. Portanto, não é rocket science, como por exemplo ter um Spectrum americano, como o Spectrum que temos no museu que veio do Peru, que tem uma ULA própria, tem um cristal próprio, tem mais um conjunto de alterações. Depois ainda diz aqui, eu gostava de conseguir ler isto tudo, qualquer coisa acrílico, eu não consigo ler isto neste momento, acrílico, com buffer e sem molas, penso que Molex. As Molex eram as molas do Spectrum, do teclado do Spectrum. Não sei se é isso que eles estão a dizer ou não. Mas pronto, mas isso depois, eu já o abri, obviamente agora está fechado, mas pronto, não me apercebi assim nada muito especial, exceto, pronto, temos estas alterações que tornam o objeto diferente dos normais. Por fim, e foi claramente o objeto que chamou a minha atenção e que eu imediatamente disse isto tem de ser algo especial, um Timex 2068, mas numa caixa de acrílico transparente. Já me foi explicado pelas pessoas do design da Timex
que estas caixas eram produzidas para ver o comportamento do plástico, para ver até que ponto é que a qualidade da fabricação da caixa estava correta e, portanto, os pontos que precisavam de maior resistência estavam bem. E, portanto, isto é algo típico do processo de fabricação. Por dentro, eu estava a tentar perceber se a placa, mas a placa é do 2068 americano, do que eu me lembro de quando o abri. Precisamente, e portanto, ele tem algum conjunto de alterações aqui feitas, ou foi um modelo trazido dos Estados Unidos para cá, para quando depois fizeram o 2068 português. É o mais provável é ter sido isso, e pronto, infelizmente não podemos confrontar o professor Oliveira com isso para tentar obter mais informação, e estamos a falar de coisas de há muitos anos atrás, portanto mesmo pessoas que passaram pela empresa, mesmo quem era o braço direito dentro da empresa, mesmo familiares, não é muito fácil aprofundar muito mais. Mas nada aqui agora, colocando os objetos no museu e fazendo uns workshops quando a pandemia o permitir e envolvendo as pessoas certas, a gente não possa então dedicar tempo para estudar e aprofundar e fazer dump de ROMs e esse tipo de coisas todas. Eu já disse várias vezes e reforço, o museu, há muitos objetos que nós temos, alguns objetos temos ligados, disponíveis, mas nem todos, porque infelizmente não é possível, não temos condições para ter tudo ligado. Mas a ideia sempre foi e será escolher um fim de semana, um dia, dedicá-lo a um determinado computador, por exemplo. Pode muito bem ser um destes objetos. Se houver pessoas que estão a ver isto e que dizem, eu gostava de participar nesse trabalho, desafiem-nos, combinem. Vamos pensar como é que podemos capitalizar o momento e garantir que o trabalho que for feito que é preservado para o futuro e que estamos sempre a evoluir, mas obviamente estamos receptivos a isso. Eu não vejo isto como objetos meus que eu quero apenas para mim, não é nada disso, muito pelo contrário. Se fosse, não tínhamos o projeto como hoje temos e como para onde queremos que ele vá, que ainda será muito maior. E portanto, meus amigos, se havia empresa próximo da Timex e com bastantes ligações à Timex, ao ponto de muitas vezes até nem se perceber onde é que começava uma e acabava outra, em alguns aspectos, era precisamente as coisas da Alfa Micro, e portanto termos garantido que estes objetos não se perderam ou que não foram divididos e que lhe perdemos o rastro, foi para mim na altura um esforço, mas um esforço que eu encarei como necessário e como uma missão, e portanto não custou nada. Portanto, muito obrigado principalmente ao Miguel, que foi quem tornou isto possível. Muito obrigado à pessoa, eu não vou revelar o nome por uma questão de privacidade, que adquiriu o espólio e que depois nos vendeu. E quando houver mais situações destas, lembrem-se que existe um museu que tem uma missão a cumprir e contamos com a ajuda de todos. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam, por favor, do like no vídeo e, claro, de subscrever o canal se ainda não o fizeram. E se quiserem partilhar com os vossos amigos, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e até breve.